De uma forma muito clara. Eu proponho agora, então, como comunicado oficial, para todos os traficantes que ocupam o território brasileiro, que eles se entreguem sem combate. Aí nossa polícia não precisa matar ninguém. Obrigado pela entrevista. Meu nome é Wallace Lara, eu sou da TV Globo. Candidato, o senhor falou sobre vários temas agora e eu fiquei curioso para saber. O senhor vencendo a eleição vai começar por onde? Qual é a principal? O senhor elencou várias metas, mas o que o senhor pretende fazer assim, vencendo a eleição, logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses aí, como todos os candidatos falam, onde tem inclusive um certo entrosamento com o Congresso e consegue passar vários projetos interessantes? Wallace, bom, que legal responder o Wallace, Lara, fico muito feliz. Wallace, a primeira coisa que eu digo para você é agenda fiscal, uma reforma fiscal que retire o Brasil da rota de colisão. O Brasil está quebrando, o Brasil está indo para uma rota de dominância fiscal nos próximos 2 anos, ou seja, os juros vão explodir, vamos ter uma crise inflacionária, então nós temos que fazer profundos cortes de gastos já na transição, antes mesmo de eu assumir, e iniciar com alterações nas leis penais o nosso combate ao crime organizado. Os brasileiros precisam sentir nos 6 primeiros meses do ano uma queda nos juros, um aumento de compra e a redução no medo de sair na rua e ver seu celular ser roubado, seu carro ser roubado. Eu terei fracassado se eu não conseguisse nos 6 primeiros meses. Então isso é prioridade, não é nem digo zero, a prioridade anterior é assumir o mandato. Nós temos que tocar isso já na transição, nosso deputado já passaria a tocar isso no primeiro momento, no D1, após a vitória. Candidato, já boa noite, né? Rosana Cerqueira, da Globo News. O senhor falou sobre crescimento econômico, a necessidade de que as pessoas possam não depender dos programas sociais. O senhor fez duras críticas aos programas sociais, usou a palavra esmola para se referir aos programas sociais. As críticas têm sido frequentes, aliás, nessa linha. Só que crescimento econômico demora para aparecer, né? Você tem que ter uma estrutura maior, você tem que a economia rodar, o impacto na vida, no salário das pessoas é mais lento. E não sei o que estou dizendo, é a economia que prova isso na prática. O senhor vai acabar até lá com os programas sociais, o senhor vai acabar com o Bolsa Família, com o Vale Leite, com o Vale Gás, mesmo antes da recuperação econômica gerar essa renda prometida pelos senhores? Por mais que muita gente tenha torcendo para que eu responda sim para a sua pergunta, a resposta é não. Na verdade, nosso programa sobre benefícios sociais é muito claro. Quem não tem condições econômicas de cuidar da sua própria família, não tem uma cidade que dispõe de atividade econômica. E quando eu circulei pelo interior do Brasil, especialmente interior do Nordeste, interior da região Norte, não há atividade econômica. O Bolsa Família se torna o último recurso que a família tem para continuar subsistindo. E nós não somos pessoas cruéis, muito pelo contrário, essas pessoas nós vamos manter os programas sociais. A questão é que haverá, por parte do governo federal, uma intenção, uma força ativa em levar desenvolvimento econômico, especialmente para essas regiões. A questão que a gente percebe é que a existência do centrão e a existência da política voltada à miséria, ela acontece nesses lugares mais pobres que as pessoas dependem deles. Então é uma questão, inclusive, de reforma política, não apenas econômica ou humanitária. Libertar aquelas pessoas é também libertar o resto do Brasil que está fora do Bolsa Família de um jugo terrível que é o jugo da corrupção. Onde tem mais pessoas vivendo do assistencialismo, mais tem político explorando elas. E nós precisamos libertá-las economicamente, no momento certo. Ninguém vai ser maluco, porque isso seria apenas cruel da minha parte, eu não sou uma pessoa cruel. E ao fazer essa libertação eu vou gerar cidadãos, e gerando cidadãos eu tenho uma democracia melhor. Obrigado. Candidato Rebeca Mota, do NC News. O senhor falou sobre muitas propostas. Eu gostaria de saber quais estratégias o senhor irá utilizar, caso seja eleito, para articular com o Senado e com a Câmara dos Deputados, uma vez que a grande maioria das propostas que o senhor disse aqui hoje não dependem única e exclusivamente do senhor como presidente. Como o senhor vai se articular para lidar com isso? Diferente de outros candidatos que se colocaram como antissistema, eu não terei medo de sentar para conversar e fazer composição. Eu só não vou aceitar roubalheira no meu governo. Eu sou um democrata, sempre fui um democrata, e eu ajudei a tocar o impeachment da Dilma Rousseff como um democrata, gerando maioria no parlamento. Portanto, o meu governo vai fazer isso. Eu vou gerar maiorias e vou usar um dos instrumentos que tem à disposição hoje do Congresso Nacional, que hoje eles se viciaram, que é as emendas, de uma maneira completamente nova.
quanto mais despesas obrigatórias forem reduzidas por parte do parlamento, mais espaço discricionário vai haver para investimento por parte do governo federal. Portanto, também haverá, e nós vamos colocar isso em legislação, a autoria do nosso Kim Kataguiri aqui, nós vamos aumentar também o espaço de emenda, só que dessa vez não emenda por orçamento secreto, emenda disciplinada para projetos que alterem a vida das pessoas nas cidades ao redor do nosso país. E isso, infelizmente, é o que ainda atrai os nossos parlamentares. A questão é que eles vão fazer isso por vias honestas. Ao se dedicarem a cortar gasto e defender o cumprimento de metas nos municípios, nos estados, eles terão mais emenda, e a emenda será inaugurada pelos prefeitos, pelos próprios deputados, e assim eu vou gerar uma governabilidade republicana, não mais usando a emenda como compra, mas uma emenda como instrumento de transformação social. Candidato, Iago Cel, do Portal My News. Você tem muita influência na militância jovem, o MBL tem uma militância muito jovem, mas estamos a 3 meses das eleições. Qual é a dificuldade agora, pelo menos que na sua avaliação da campanha, de penetrar em outro eleitorado mais velho, talvez até um eleitorado bolsonarista? Qual é a sua principal dificuldade nesse sentido? Eu não tenho essa dificuldade, apenas eu não tenho ainda exposição nos grandes meios. Agora, como eu me torno candidato, eu estarei disponível para falar na televisão, para participar de debates, e as pessoas mais velhas que costumam acompanhar outras mídias que não as redes sociais, elas terão um contato conosco. As ideias que nós defendemos são ideias que pessoas mais velhas concordam. Elas apenas não sabiam porque elas estavam presas, às vezes, nas ilusões que são oferecidas para elas pelos outros grupos políticos. O bolsonarismo prendeu as pessoas uma ilusão. E basta elas verem algo novo, e a verdade é como água mineral, é como água limpa, basta elas verem água limpa que elas vão querer beber água limpa. E a gente vai oferecer água limpa para elas. Boa noite já, na verdade. Sou Pedro Fagundes, da CBN. Queria saber, candidato, a colega falou... Na verdade, você respondeu a pergunta da colega falando de que você é uma pessoa cruel, claro, então não vai tirar todos os programas de assistência social de cara. Porém, durante o seu discurso, você chegou a falar que nós somos uma geração que vai ter que passar por sacrifícios. Gostaria de saber que sacrifícios são esses que a gente vai ter que passar para que a próxima geração consiga nascer e passar por novas benesses. Quais seriam esses sacrifícios? Nós vamos trabalhar mais do que todas as outras gerações. Nós vamos transformar um país que perdeu completamente a autoestima num país sério. Nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito para ver as favelas do Brasil se tornarem bairros. Nós vamos ter que lutar para transformar as cidades do Brasil que estão se tornando inóspitas, com as ruas à noite tomadas pelo medo, em lugares passíveis de serem habitados. Nós vamos todos ter que trabalhar e trabalhar muito por isso. Muitas pessoas vão ver o trabalho, vão lutar com o trabalho, mas não verão o resultado através da melhor vida possível que o futuro, que os filhos deles verão. É disso que eu estou falando. Mas a vida vai se tornar muito melhor do que ela está hoje. O que eu prometo para as pessoas é que só de fazermos as reformas econômicas e só de destruir o crime organizado, andar na rua e comprar os seus produtos mais básicos e não precisar você parcelar o seu iFood, já será uma conquista básica. É que nossas ambições futuras são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que o que nós vamos conquistar no presente é pouco do que nós vamos conquistar no futuro. Os seus filhos, os seus netos, eles verão um tipo de país que será respeitado lá fora. Então, o sacrifício que eu falo é o sacrifício do trabalho. E, aliás, até com relação até à pergunta anterior, nem o sacrifício do bom trabalho está sendo oferecido para os brasileiros. Está oferecido hoje para os brasileiros o sacrifício da desistência. E isso eu não aceito. A desistência não haverá. Agora haverá trabalho, e muito. Vai ser o país do trabalho para conquistar o país do futuro. É basicamente isso. Muito trabalho. Boa noite, candidato. Me chamo Guilherme Carvalho, sou do Valor Econômico. Eu gostaria de perguntar qual será a posição da sua candidatura, ou quando for eleita, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sei que o MBL e o Partido Missão já fez críticas diretas aos ministros, tendo como exemplo o ministro Alexandre de Moraes, mas num governo será combatível ao Supremo ou tentará aprovar projetos para... na avaliação, restringir um pouco o papel do Supremo? Como será a condução do governo nesse caso? Eu sou um democrata, eu quero governar o Brasil. E quando eu falo governar o Brasil, eu espero de maneira muito cordial que o Supremo se comporte como um ente constitucional defensor da Constituição, que é isso que o Supremo serve. E se ele se comportar dessa maneira, eu agirei também da maneira mais respeitosa com o Supremo, porque é assim que o presidente da República tem que ser. E é assim que o Supremo tem que ser com relação ao presidente da República, e é assim que um parlamento tem que ser com ambos. Hoje os poderes estão corrompidos, cada um defendendo o seu próprio privilégio, ou quando juntos participando dos mesmos escândalos de corrupção. Basta ver o escândalo do Banco Master. Eu quero que sejam investigados ministros do Supremo, ou parlamentares, ou presidentes de partido, que estão hoje parte dos mesmos escândalos de corrupção. Entretanto, não serei eu a declarar guerra a eles no primeiro dia. Porque
porque isso é manter o Brasil na mesma crise que nós vivemos. Nós temos uma guerra a enfrentar no dia 1 do meu governo. É a guerra contra o crime organizado e é a guerra contra a pobreza e a ausência de trabalho e contra o endividamento do Brasil. Nesse momento eu vou convocar todos, do empresariado, à imprensa, aos partidos políticos, ao judiciário, ao parlamento, a todos participarem dessa reconstrução. E espero que colaborem, porque quem não quiser colaborar com o básico, aí sim vai estar entrando numa rota não só de enfrentamento conosco, mas de pura vilania. A gente está sendo republicano, não estou comprando o discurso fácil da eleição do vou xingar todos os ministros do Supremo e vou falar que toda oposição não vai prestar. Isso seria o discurso fácil para eu ganhar voto aqui. Eu não vou fazer isso, eu já estou falando como eu vou comportar como presidente para passar os projetos que eu falei, inclusive na pergunta do Wallace. Que é, eu vou precisar me comportar de maneira republicana como presidente. Ao momento de eu ser o Renan militante, fui durante todos esses últimos anos. Como presidente, a ética que eu respondo é a ética da responsabilidade. E eu, nessa posição de responsabilidade, vou querer que o Supremo se comporte. Farei, aparentemente, 4 nomeações como presidente da República para o STF, nomeações republicanas, com um perfil escrutinado não só pelo Senado, mas pela sociedade civil, e espero que todos eles sejam sabatinados pela imprensa, antes sabatinados pelo Senado, com este perfil. E esse perfil vai determinar a nova maioria do STF, que será uma maioria republicana, uma maioria que não vai ter escritórios fazendo negócio, porque haverá um código de ética, uma maioria no STF que não vai mais ser fã das decisões monocráticas de interferência nos demais poderes, uma maioria que definitivamente não vai ficar julgando e usando o seu poder julgador sobre parlamentares que devem fiscalizar o STF, que é isso o sistema de freios e contrapesos que a gente aprende na faculdade de Direito. É isso que eu vou determinar através das minhas nomeações, mas tudo de maneira republicana. Nós temos uma outra guerra muito maior do que essa, que é a guerra contra o crime. Centenas de pessoas morrem todos os dias nas mãos do crime. Então, essa eu quero a colaboração de todas. E aí espero que o Supremo e o Congresso Nacional se comportem de maneira republicana como eu me comportarei. Candidato. Canielson Cambuim, revista Panorama. Sobre ministério, o senhor já tem nomes, está conversando, poderá haver ou não nomes de outros partidos no seu ministério? Eleitos pela missão terão que deixar a Câmara ou cargos para assumir ministérios no governo, num eventual governo do senhor? Bom, esse aqui eu já estou tentando convencer ele a abandonar minha liderança de governo para vir ser o meu super-ministro. Ele já até foi anunciado. Mas, sim, estamos conversando com muitas pessoas. Sim, nós vamos fazer composições republicanas com partidos. Não vejo nenhum problema, até porque as maiores democracias do mundo fazem isso. O que eu vou falar aqui para a imprensa, e vou deixar muito claro para vocês, é... Hoje, ninguém sabe o motivo pelo qual uma pessoa ou um político é nomeado para o ministério. Em países parlamentaristas, e infelizmente a nossa Constituição ela é confusa, porque ela é parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo, eu vencerei a eleição e depois eu tenho que vencer outra eleição que é da maioria no parlamento. Pois bem, vou fazer igual nos regimes parlamentaristas. Aqui estão os termos do partido político que venceu a eleição. Combate ao crime, reformas fiscais que alteram a dinâmica de gastos do governo brasileiro, reforma no Pacto Federativo, aumento de investimento em infraestrutura. Essa é a agenda. Todos os partidos, portanto, de maneira democrática, que queiram fazer parte do governo, subscrevam com uma resolução do seu partido, vinculando ao voto dos parlamentares essa agenda, e me indiquem nomes técnicos, sem nenhuma mancha no seu currículo, para participarem do meu governo. E sejam todos sabatinados pela imprensa como tem que ser. É isso. Esses são os critérios serão todos públicos. Candidato Samuel Pancha. Candidato Samuel Pancher, do Metrópolis. A gente sabe que a principal expressão, uma das principais expressões de democracia durante uma campanha eleitoral são os debates. A gente vê um movimento dos dois primeiros colocados, Flávio Bolsonaro e Lula, de não comparecer ou deixar em suspenso se vão comparecer aos debates. Queria entender como o senhor avalia esse comportamento deles e se o senhor se compromete a comparecer aos principais debates que estão já marcados. O Lula e o Flávio Bolsonaro acham que democracia só é bom quando eles ganham ou quando eles levam vantagem. Por isso que o PT nunca reconheceu de verdade a vitória de nenhum dos seus adversários, sempre tratou o adversário que assume o poder como alguém que tem que tomar um impeachment na hora. E o bolsonarista, ele, quando perde uma eleição, ele reclama da urna. Agora, quando ganha, ele não reclama. Então, esses caras são casuístas. Eles não gostam de democracia e eles não têm ideias a oferecer. O Lula vai falar o quê comigo no debate? Que ele vai oferecer mais um pé de meia? Que ele vai oferecer mais um Vale Gás? Qual é o projeto dele? Eu não estou nem falando dos escândalos de ambos. O Flávio vai falar para mim, ele vai ter a cara de pau de vir num debate explicar como ele vai conseguir dar mais de 100 milhões de celulares para mulheres e idosos no Brasil. Isso vai custar mais de 150 bilhões de reais no ano. Onde ele vai arrumar esse dinheiro?
Ele não tem coragem, ele só consegue falar isso sozinho numa câmera. Então, basicamente, como bons pseudo ou falso democratas, eles não irão aos primeiros 2 debates. Isso a gente já sabe. Continuo desafiando, eu já disse para todo mundo, já disse para a imprensa, olha, se eles precisarem, eu nem pergunto coisas difíceis. Eu pergunto coisas fáceis. Responda aí só de projeto de governo. Não tem problema nenhum. Mas vão ao debate. Vão ao debate. Prestigiem as pessoas que ficam brigando nas redes sociais em nome deles. Eles fazem um monte de gente ficar se matando em rede social lá, defendendo eles, mas na hora de aparecer no debate eles não vão. Que coisa pequena. Que gente mesquinha. Aí vão os dois ficarem gritando democracia. Gente mesquinha e pequena. Não tenham medo de mim, eu não mordo. Eu só falo algumas verdades. E eu vou falar nem todas as verdades, nem vou precisar falar todas para ganhar deles. Eu volto a colocar, é um senhor senil com um grande histórico de corrupção. E um cara com um QI baixíssimo, com um histórico de corrupção recente, envolvimento com a turma da banda podre da política carioca, ligada ao Comando Vermelho, concorrendo do outro lado. É por isso que eles não querem ir, é só isso. Boa noite, candidato. Sou Ana Lankes, da The Economist, a revista inglesa. Você acaba de falar em profundos cortes de gasto na transição. Pode ser mais específico? Quais gastos você cortaria? De maneira muito clara, vamos rever renúncias fiscais. De maneira muito clara, a gente está falando sobre desvinculações de determinados gastos na área de saúde e educação, na parte de aumentos deles. Estamos falando de algumas desindexações em gatilhos automáticos de aumentos de gasto do governo. E isso vai gerar, em coisa de 4 a 5 anos, que me corrija aqui o ministro Kataguiri, coisa de R$1 trilhão em economias. 1 trilhão e 100 mil reais em economias. O que vai tirar a rota de colisão do Brasil com a quebradeira, o que vai tirar o Brasil, vamos dizer, desse aumento escalonado e acelerado da dívida, e vai encaminhar a gente para um caminho seguro do equilíbrio fiscal. Para que, já que você é de um veículo inglês, para que ingleses, americanos, chineses possam investir aqui, sabendo aqui que passa a ser um porto seguro para investimentos. Candidato Wallace, de novo. O senhor falou uma coisa, falou vários tópicos sobre segurança pública no seu discurso. Eu tenho me dedicado a fazer muitas reportagens sobre segurança pública, é um assunto que está me prendendo nos últimos meses. Aí. Eu queria entender, o senhor falou que vai reduzir a taxa de homicídios, né, o número de homicídios, mas, ao mesmo tempo, o senhor vice já anunciou que, se ganhar, vai entrar no Complexo do Alemão. A gente observa toda hora o pessoal gritando prendeu, matou. E essa taxa de homicídios que a gente tem, que é muito alta, tem sempre um índice de letalidade da própria força policial, das polícias, que o senhor pretende até valorizar. E aí eu queria entender como é que o senhor vai reduzir a taxa de homicídios se a polícia vai ter mais autonomia, que é inclusive algo que os governadores que já passaram por aqui sempre reclamaram, que a polícia militar tem tanta autonomia que às vezes sai um pouco fora de controle. Então eu queria entender como é que o senhor vai aumentar o combate e reduzir o número de homicídios. De uma forma muito clara. Eu proponho agora, então, como comunicado oficial, para todos os traficantes que ocupam o território brasileiro, que eles se entreguem sem combate. Aí nossa polícia não precisa matar ninguém. Eu não gostaria de matar alguém por matar. Agora, se alguém quiser combater de maneira armada a polícia, ele encontrará um enfrentamento devido. Não existe guerra unilateral. Nós vamos encontrar um inimigo que quer guerra. Se ele quiser se entregar, nós entregaremos ele para a cadeia, que é o que nós queremos fazer. Nós somos um país republicano. Agora, se eles quiserem um enfrentamento, eles terão um enfrentamento. O que nós não podemos negar, eu olho só, desculpa estender aqui um pouquinho, é ficar numa ficção em que um lado mata as pessoas, e nós temos mais de 100 homicídios diários, e o outro não tem um plano de ação coordenado para fazer um enfrentamento. Eu volto a colocar, eu adoraria apenas que eles se entregassem. Se puderem se entregar, eu ficaria muito feliz que nenhum dos nossos policiais aqui tivessem uma sequer baixa dos seus inimigos. Até para não morrerem policiais também na troca de tiro. Seria o cenário perfeito. Agora, será que eles vão fazer isso? Bom, tudo bem, mas o senhor está dizendo que vai reduzir a taxa de homicídio. Sim. E é curioso até porque aqui em São Paulo o nosso problema não é com homicídio nem latrocínio. É furto e roubo. É furto e roubo. Então eu queria entender, o senhor como é que vai ser a sua polícia nesse caso? Porque a gente já teve experiências assim e esses números que o senhor se referiu, eles são consequências de mais autonomia para a polícia, como a gente tem visto aqui em São Paulo. Os números de homicídio não são consequência da ação policial, eles são consequência da ação do crime. A maior parte dos homicídios no Brasil não são gerados pela ação policial, eles são gerados pelo crime. Milhares de pessoas morrem diariamente nas mãos do Comando Vermelho, do PCC, do bonde dos malucos,
da ADA e de outras facções que tomaram o território nacional. Eu não posso, por mais que eu seja paulista, tomar o todo pela parte. São Paulo não é o Brasil. Santa Quitéria, que é uma cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho no Ceará, ela vive uma situação muito diferente de São Paulo, de Vinhedo. Se eu for falar da periferia de Fortaleza, ela vive uma outra situação. Bahia está sendo tomada de homicídios. O Amapá está tomado de homicídios. As pessoas têm medo do homicídio, assim como outras têm medo do furto e roubo, assim como mulheres têm medo da agressão de um eventual namorado, de um marido numa relação. Nós temos crimes diferentes, mas como regra geral para tudo, nós temos a impunidade. O Brasil se tornou o país da impunidade. E o homicídio se tornou regra nos lugares mais pobres do Brasil. Eu rodei todos esses lugares, do Pará ao Maranhão, e as pessoas me pediam desesperadamente, acabe com esses caras. Eu não vou necessariamente acabar matando eles. Agora, se eles quiserem atirar contra o policial, eu não vou impedir o policial de fazer uso das suas prerrogativas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.